Os povos orientais têm, via de regra, uma inclinação espiritual, levando a vida filosoficamente e cultivando uma tendência natural à contemplação. É claro que muitos orientais usaram o seu lazer para se entregar à preguiça em vez de trabalhar para a realização espiritual. Mas, no geral, eles têm uma percepção espiritual desperta. Nossos irmãos ocidentais dedicaram o seu tempo predominantemente ao desenvolvimento dos lados material e intelectual da vida. Mas, muitas vezes, eles estão ocupados demais, até mesmo para desfrutar dos frutos de seu trabalho, ou para conhecer o sabor da paz, do relaxamento e da bem-aventurança da meditação. Tornam-se escravos por compromissos menos importantes e se esquecem do seu compromisso mais elevado com a vida ideal e feliz do contato com Deus. Devido ao uso excessivo de máquinas, os ocidentais têm essa vantagem sobre os seus irmãos orientais. Eles podem usar o tempo assim economizado para avançar mais nos estudos mais profundos da vida. As atividades comerciais e o dinheiro se destinam ao conforto e aperfeiçoamento do homem. Ele não deve permitir que a ganância cega por eles roube a sua infelicidade e a realização de objetivos mais elevados. 6 dias e noites completos de existência mecânica e parte de um dia para o cultivo do eu interior não é um modo de vida equilibrado. A semana deve ser dedicada ao trabalho, diversão e cultura espiritual. 5 dias para ganhar dinheiro, 1 dia para descanso e diversão, e pelo menos 1 dia para introspecção e realização interior. No mundo ocidental, a vida é muito rápida. O Oriente tende a ir para o outro extremo. É preciso encontrar um equilíbrio. Todo homem deve ter algum tempo livre para se encontrar. 1 dia por semana, domingo, não é suficiente porque é seu único feriado e ele quer descansar. Está cansado demais para meditar. Com uma semana de trabalho de 5 dias, conforme proposto por Henry Ford, as pessoas poderiam usar a sexta-noite, sábado e domingo para fugir do ambiente barulhento da cidade e assim aumentar a sua longevidade. Um chefe de polícia de Chicago relatou um estudo que diz que a longevidade do homem poderia ser aumentada em 11 anos se os ruídos da cidade fossem cortados e o sistema nervoso do homem se acalmasse com isso. Quase todas as famílias da América podem comprar algum tipo de automóvel e com ele podem sair das cidades no fim de semana e se refrescar nos retiros pacíficos da natureza, vivendo a vida dupla de um eremita na floresta e um guerreiro na floresta, no campo de atividade mundana. Já que a sabedoria suprema, saber tudo o que pode ser conhecido pelo uso máximo da ração humana, é o objetivo humano, então por que não aprender a arte de viver corretamente? As pessoas perdem o equilíbrio e sofrem de loucura financeira e mania de negócios apenas porque nunca tiveram a oportunidade de cultivar hábitos de uma vida equilibrada. Não são nossos pensamentos passageiros ou ideias brilhantes, mas os nossos hábitos diários que controlam as nossas vidas. Existem alguns empresários muito conscienciosos que ganham milhões sem serem irregulares ou nervosos, mas há outros que ficam tão absortos em ganhar dinheiro que não conseguem pensar em mais nada e não acordam da sua obsessão até que algo terrível lhes aconteça, como uma doença ou a perda de toda a sua felicidade. Devemos começar com as crianças,
assim como com os adultos. A mente plástica da criança pode ser moldada em qualquer forma com a cooperação de adultos reformados e autodisciplinados. Hábitos desejados podem ser facilmente criados em crianças, porque a vontade de realizar é em grande parte livre, exceto por algumas tendências inatas. Os adultos têm que lutar e expulsar velhos hábitos para alojar novos bons hábitos. Mas todos os hábitos, sejam em crianças, sejam em adultos, devem ser cultivados por meio da vontade espontânea. Ao educar as crianças em uma vida equilibrada ou em hábitos de prestar igual atenção ao ganho de dinheiro e à aquisição de felicidade espiritual, o tempo e o método de treinamento devem ser considerados. Muitos psicólogos dizem que os últimos períodos da vida são apenas repetições do treinamento recebido entre os 2 e os 10 ou 15 anos de idade. Os sermões espirituais inspiram as mentes das crianças a uma ação melhor. Mas isso é tudo. A disciplina prática real é necessária para torrar as sementes dos hábitos pré-natais de vidas passadas, alojadas nas mentes subconsciente e superconsciente. E isso só pode ser feito direcionando para dentro o poder cauterizador da eletricidade da concentração. As crianças devem ser criadas com a ambição espiritual de ganhar dinheiro apenas para servir. As crianças modernas são, em sua maioria, criadas em um ambiente errado, onde ganhar dinheiro é o objetivo. Então elas tentam ficar ricas rapidamente, mesmo pelo método do assalto. A razão deles argumenta que se ganhar dinheiro por qualquer meio é o objetivo, então por que os métodos de retenção não deveriam prevalecer? Está nas mãos dos adultos de hoje elevar os cidadãos de amanhã, educando as crianças para uma vida equilibrada. Enquanto os adultos permanecerem embriagados com uma vida material unilateral, as crianças seguirão esse exemplo e suas esperanças permanecerão insatisfeitas. Para salvar o futuro do mundo, salvando as crianças, o adulto moderno deve acordar e cultivar uma vida equilibrada de hábitos espirituais e materiais. Muitos chefes de empresa conseguem trabalhar apenas 5 dias por semana, das 9 da manhã às 3 da tarde. E geralmente tiram folga aos sábados e domingos. Eles têm um pouco de equilíbrio, mais vida familiar, mas eles passam a maior parte do seu tempo livre jogando golfe, dançando, indo ao cinema, em vez de dedicar algum tempo à cultura espiritual. Para levar uma vida equilibrada, os adultos devem se educar para perceber que as ambições dos negócios devem ser apenas para fazer a nós mesmos e aos outros felizes. Sem esse ideal, a atividade comercial extenuante vai acabar produzindo nervosismo, falta de qualidade social, avareza, ganância e desrespeito por todos os bons princípios. Ao realizar o verdadeiro propósito da atividade comercial, servir para o benefício dos outros e de si mesmo, a vida pode ser realmente feliz. Eu acho que o Sr. Henry Ford inaugurou uma nova era na espiritualização da vida empresarial, ao propor uma semana de trabalho de 5 dias. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus queria que as pessoas tivessem os domingos como o dia do filho ou o dia da sabedoria para cultivar o conhecimento da alma. Mas quando as pessoas estão tão ocupadas a semana toda,
Elas querem os domingos para relaxamento e diversão, em vez de entregá-los a Deus e à introspecção. Os clérigos e padres que se opõem a ter filmes e diversões aos domingos devem simpatizar e cooperar com um plano de Henry Ford. O homem trabalhador poderia utilizar o sábado para relaxar, cuidar do jardim, divertir-se de forma saudável. E então ele se sentiria livre e feliz em usar o domingo total e exclusivamente para assistir aos serviços religiosos, para autodisciplina espiritual através da prática das técnicas de concentração, meditação, para alcançar a paz interior e a comunhão com Deus. Eu conheço muitos homens de negócios proeminentes e inteligentes que no fundo do coração estão descontentes e anseiam por Deus e sabedoria, mas são irremediavelmente levados por seus hábitos de trabalho e por muitos compromissos sociais. Seu maior envolvimento com Deus, a verdade, estudos superiores e mais vida doméstica é sacrificado para ganhar dinheiro ou socialização inútil. É extremamente necessário que os patriotas do mundo real, amantes da verdade, cooperem para tornar o sábado um dia de diversão e relaxamento, e o domingo um dia exclusivamente para cultivar hábitos de meditação, associação com boas pessoas, bons princípios e o bem maior, Deus, bem-aventurança interior. Todo mundo já ficou nervoso, mais ou menos, sem saber por quê. Posso sacudir esse pedaço de pano e dizer que ele está nervoso. Mas o que está fazendo o pano se mover? Quando paro de mover minha mão, o pano está flácido. Você sempre culpa outras coisas por te deixar nervoso, mas nunca se acusa. No entanto, é você quem fica nervoso. 99% é sua própria culpa. Inquietação, excitação emocional, concentrar muita energia nos nervos para que eles comecem a se desgastar. Depois de anos e anos, os efeitos adversos desse nervosismo começam a aparecer. Os nervos são muito duros. Deus os fez assim porque eles têm que durar a vida toda. Mas é necessário lhes dar os devidos cuidados. Quando você para de sobrecarregar o sistema nervoso, como quando está com sono profundo ou em um estado de calma na meditação, você não fica nervoso de forma alguma. No êxtase meditativo, os nervos ficam altamente descansados e rejuvenescidos. Os nervos são como fios, conectando todas as partes de uma fábrica. Se os fios ficarem gastos ou queimados, toda a fábrica ou algumas áreas afetadas não vão poder funcionar. Da mesma forma, o sistema nervoso estimula todas as partes do corpo, incluindo as funções perceptivas, cognitivas e responsivas dos 5 sentidos. Se os nervos forem destruídos, então a transação com o mundo também será destruída. Existem 2 sistemas de nervos. O sistema nervoso central no cérebro, medula e medula espinhal, e a partir dele o sistema periférico, que conecta os centros nervosos aos diferentes órgãos do corpo e transporta energia para eles. O sistema nervoso envia as sensações ao cérebro e permite que o cérebro as processe e então reage à interpretação do cérebro desses estímulos. Durante o crescimento primitivo do cérebro embrionário, o primeiro estágio formativo dos nervos é como um líquido.
que gradualmente se transformam em fibras, que eventualmente se transformam em nervos. Essas superestradas difíceis para conduzir a energia do cérebro para todas as partes do corpo. O cérebro é a casa do governo. Os 27 bilhões de células são os sujeitos. O sistema nervoso que conecta todos eles deve ser mantido em um bom estado de funcionamento. Você deve se lembrar do efeito paralisante da recente greve telefônica. Isso é o que pode acontecer em seu corpo. Quando os telefones nervosos estão paralisados, eles não podem transmitir suas mensagens vitais. Por exemplo, se o centro óptico do cérebro estiver prejudicado devido à alimentação inadequada, doença ou tensão, os nervos dos olhos são afetados e os olhos começam a ficar fracos. A maioria das doenças nervosas se deve à superexcitação da mente. Eles surgem de muitas causas. Se examine agora, nesse momento, para ver se você está nervoso. Determine o que o deixa nervoso. Quando você fica bravo, por exemplo, você envia tremendos volts de energia para o cérebro e para o coração. Emoções como raiva, medo, podem sobrecarregar tanto os nervos que causam um mau funcionamento do corpo. Às vezes, até parando o coração e causando a morte. Se você passar 1 milhão de volts de corrente através de um pequeno fio, que pode suportar apenas alguns volts, o fio será queimado. A excitação significa que você está direcionando muita energia para uma determinada área e privando outros nervos dessa força vital. O homem calmo, ao contrário, mantém seus nervos bem alimentados com um fluxo equilibrado de energia, de modo que nenhuma parte do corpo seja sobrecarregada ou esgotada de forma prejudicial. O nervosismo é a doença da civilização. Me lembro de quando alguns de nós estávamos subindo os Pikes Peak, no Colorado. Outros carros estavam passando por nós na rampa íngreme e sinuosa. Eu achei que eles estavam correndo para chegar ao topo da montanha a tempo de ver o nascer do sol. Para minha grande surpresa, quando chegamos éramos os únicos do lado de fora a apreciar a vista. Todos os outros estavam no restaurante tomando café e comendo rosquinhas. Imagine! Eles correram para o topo e depois voltaram correndo apenas pela emoção de poder dizer que quando chegassem em casa estiveram lá e tomaram café com rosquinhas em Pikes Peak. Isso é o que o nervosismo faz. Devemos reservar um tempo para apreciar as coisas, as belezas da criação de Deus, as muitas bênçãos da vida. Mas evitar a excitação indevida, inquietação e emoções repentinas que queimam o sistema nervoso. Falar demais, inclusive o hábito de longas conversas ao telefone, gera nervosismo. Espasmos habituais como bater os dedos ou mover os pés, mover a perna, queimam energia dos nervos. Outra causa de nervosismo, embora você possa não estar ciente disso, é o barulho do rádio ou da televisão tocando por horas a fio. Todos os sons fazem com que os nervos reajam. Um estudo realizado no Departamento de Polícia de Chicago mostrou que o ser humano, se não fosse submetido ao bombardeio dos sons da vida moderna, especialmente os severos nas cidades, poderiam viver anos a mais. Aprenda a apreciar o silêncio. Não ouça rádio ou televisão por horas a fio.
ou deixe-os tocando sem pensar ao fundo o tempo todo. Há bastante televisão de santos e música das esferas acontecendo em todo o cosmos, de modo que você não precisa ouvir uma música enlatada ou assistir a filmes enlatados. Através da calma do silêncio interior, aprenda a sintonizar com os maravilhosos programas cósmicos de Deus.